Se eu te der apenas 5 minutos para você escolher a sua próxima parafusadeira, qual modelo de máquina você escolheria? Se você parou para pensar, é porque você tem dúvidas. E se você tem dúvidas, é porque você não conhece as características e funções que uma máquina dessa precisa ter para atender o seu trabalho. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas características, funções, mitos e verdades sobre a parafusadeira, que com certeza vai te ajudar na escolha da sua próxima máquina. Pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Te convido para colocar aqui no campo de comentários qual modelo você tem, a marca e se você gosta dela. Eu sou Rodrigo Piotr, do canal de Marcenaria Amadora. Já deixa o like aqui e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Bora lá! E o primeiro grande dilema é: máquinas a cabo ou máquinas a bateria? Olha, eu confesso que no começo eu fui um pouco relutante às máquinas a bateria, mas hoje eu não quero mais saber de cabo não. Todas as minhas parafusadeiras aqui são a bateria. Você tem muito mais praticidade, mobilidade. Imagina você fazer um trabalho externo, longe de um ponto de energia, ou até mesmo onde não existe um ponto de energia. Ah, Piotr, mas a bateria acaba. Sim, a bateria acaba, mas os fabricantes estão embarcando baterias com maior capacidade, 2 baterias, carregadores rápidos. Existe uma coisa muito interessante hoje, pelo menos aqui eu vou falar da Bosch, que existe a compatibilidade dentro da mesma voltagem. Então as máquinas de 12 volts possuem baterias que você pode trocar entre elas, assim como a linha de 18 volts. Ah, Rodrigo, mas as máquinas a bateria são mais caras. Depende. Existe uma outra possibilidade, e eu vou falar aqui novamente da Bosch, que é: você consegue comprar máquinas sem bateria, e aí você reduz o custo. Como existe a compatibilidade entre as voltagens, essa pode ser uma alternativa. Então pense bem aí, em termos de performance, não existe diferença. Claro, olhando as especificações técnicas, então não tem aquilo, a máquina a cabo é mais forte do que a máquina a bateria. Isso não é verdade. Dê preferência para as baterias de lítio e não níquel-cádmio, porque níquel-cádmio é uma tecnologia mais antiga, tem um efeito memória e aí você pode ter problemas. E não pense que máquinas a cabo são melhores que as máquinas a bateria, mais potentes. Fique sempre atento às especificações técnicas, porque isso não é 100% verdade. Máquinas de voltagem, tensão mais alta são melhores. Pergunta: o que é melhor para você? Eu tenho aqui 2 modelos de máquinas, uma de 18 volts e outra de 12 volts. Essas máquinas de 12 volts são mais leves, são mais compactas, então você consegue ter mais agilidade e flexibilidade para você trabalhar. Pense bem, se você trabalha furando, parafusando, MDF, se você trabalhar o dia todo com uma máquina como essa, com certeza no final do dia você ficará bem cansado. Tem mais um outro ponto também. Dentro da mesma marca, do mesmo fabricante, da mesma loja, uma máquina de 12 volts é mais barata que uma máquina de 18 volts. Então, será que você precisa de uma dessa ou dessa? Ah, mas as máquinas de voltagem e tensão mais altas são mais fortes. Geralmente sim, mas isso não é válido para todas as máquinas. Por quê? O que a parafusadeira faz? Você converte a energia elétrica da bateria numa energia mecânica. Então você tem o motor, você tem a caixa mecânica aqui, e todo esse conjunto importa. Eu já encontrei no mercado máquinas a bateria de 20 volts com um torque 20% a menos do que uma máquina de 18 volts. Então quando você for escolher a sua máquina, escolher uma máquina com potência, com torque, não analise apenas a etiqueta de voltagem que está colada na máquina. Analise todo o conjunto. Falando em torque, afinal, o que isso significa? É o que todo o conjunto aqui, bateria, motor, caixa mecânica, vai entregar de força aqui na ponta do mandril. Então pensa assim, quanto mais duro o material, você vai precisar de máquinas com torques mais altos. Então se você vai furar um concreto armado, você vai precisar de uma máquina mais potente. Diferente de materiais como, por exemplo, MDF, compensado, que são materiais mais leves, mais macios. Um outro ponto também, fique atento ao acessório, a ferramenta que você vai acoplar nesse mandril. Se você usar uma broquinha fina, você vai exigir menos da máquina. Agora, se você trabalhar com ferramentas como uma serra-copo, que tem diâmetros maiores, um bit Foster, uma broca chata, mesmo furando materiais mais macios como MDF,
e madeira, você vai exigir mais da máquina. Algumas máquinas aqui na parte de cima tem uma chave de velocidade mecânica, como se fosse o câmbio do carro, velocidade 1 e velocidade 2. Então, quando você quiser mais torque na máquina, se essa máquina tiver a opção, coloque sempre na velocidade mecânica mais baixa. Uma outra dica, fabricantes sérios. Quando você abre o mandril, na abertura máxima, dependendo da potência da máquina, do torque que ela entrega lá na ponta, existe uma limitação para você acoplar ferramentas. Então tem mandril de máquinas de potência, de torque mais baixo, e você não consegue colocar uma broca de 10 milímetros. Então fique atento a essas especificações. E onde você encontra a informação de torque na máquina? Você pode dar uma olhada na etiqueta, se porventura não estiver aqui, dá uma olhada no manual, no site do fabricante ou também na caixa. A informação que aparece lá é em newtons metro, N maiúsculo, M minúsculo. Se você encontrar duas informações de torques, significa que a sua máquina tem uma chave mecânica. Então um é para a velocidade mais baixa, que é o torque maior, e o outro para a velocidade mais alta, que é o torque menor. E eu tenho aqui 3 modelos de máquinas diferentes e eu vou apresentar uma característica, apenas uma característica de cada modelo que talvez você não conheça. E a primeira máquina que eu tenho para mostrar para vocês é esse xodó aqui. Essa aqui é a GSR 1000 Smart da Bosch. Uma máquina bem leve, bem compacta. Você não tem a opção de trocar a bateria, mas você consegue colocar o carregador aqui e carregar rapidamente. Eu tenho para mostrar para vocês. Notem que ela não tem aquela função controle de torque, aquela função embreagem. Quando a máquina chega na função parafusamento no torque máximo, ela gira em falso. Mas ela tem uma outra função, que é essa aqui, ó. Quando eu tiro o dedo do gatilho, o mandril para automaticamente. Isso é chamado de freio motor. Isso ajuda a evitar espanar a cabeça do parafuso, mesmo ela não tendo controle de torque. O que acontece quando você pega uma furadeira normal a cabo para parafusar? Ela não tem esse freio motor. Então você tira o dedo do gatilho, com a máquina pesada, o mandril é pesado, ele acaba girando e estourando a cabeça do parafuso. Então é uma maquininha muito leve, muito compacta, que me ajuda muito nos trabalhos aqui dentro da oficina. A outra máquina que eu tenho para apresentar para você é a GSB 120Li, uma máquina de 12 volts. Aí o pessoal fala, pô, 12 volts é fraquinho. Essa máquina aqui você tem a função de furar, então você pode furar madeira, metal, materiais diferentes de alvenaria. Você tem a função parafusar com o controle aqui de torque e também a função martelo. Essa que eu quero chamar a atenção de vocês, porque você consegue furar a alvenaria de uma forma geral. Então, tijolinho, tijolo vazado, bloco estrutural, sem problemas. Claro, ela não foi projetada para você furar um concreto armado, uma viga de concreto, mas ela consegue fazer algumas instalações. E eu queria comparar aqui o peso entre essas duas máquinas. Eu tenho aqui a GSB 180Li, essa aqui é uma máquina de 18 volts. Quando eu coloco essa máquina aqui na balança, ela pesa um pouco mais de 1,6 kg. Agora, quando eu coloco essa máquina de 12 volts, ela pesa um pouquinho mais de 1 kg. Então a diferença é praticamente 600 gramas. Agora você imagina pegar um halter de meio quilo e trabalhar ao longo do dia com ele amarrado no seu braço. Vai fazer uma grande diferença. E por último, eu tenho aqui a GSB 18V50, uma máquina também de 18 volts. E o que ela tem de diferente? Ela tem a tecnologia brushless, que significa sem escovas. Quando eu pego uma máquina parecida, como essa aqui, a 180Li, essa aqui é com escovas. Tanto é que dá para ver aqui no motor, ó, o compartimento para você trocar as escovas. Mas, além desse compartimento, qual que é a diferença? É uma tecnologia que ela demanda menos energia da bateria, você não tem aquele centelhamento, aquele faiscamento aqui nas escovas. Então o que isso significa? Se você usar uma bateria com a mesma capacidade de ampere-hora, a bateria vai durar mais no motor sem escovas. Então a autonomia é a principal diferença dos motores brushless. Vou falar mais uma característica que eu gosto demais nessa máquina. Esse mandril metálico aqui é tudo de bom.
Se eu voltar à pergunta aqui no começo do vídeo, se eu te der 5 minutos para você escolher a sua próxima parafusadeira, eu tenho certeza que você se sente mais preparado para fazer a sua escolha. E se esse for o seu caso, a Cordeiro Máquinas, especialista em máquinas e ferramentas, que apoia aqui o canal, vai dar uma forcinha para você. Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, tem uma oferta que eles prepararam. Então, se você estiver pensando, planejando comprar a sua primeira máquina, dar um upgrade, comprar a segunda ou a terceira, não perde essa oportunidade. Eu queria agradecer mais uma vez aí ao pessoal da Cordeiro pela disponibilidade e pelo interesse em ajudar toda a audiência aqui do canal de Marcenaria Amadora. Já coloca aqui no campo de comentários alguma coisa nova que você aprendeu aqui nesse vídeo, alguma coisa que você não conhecia. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, assinale o sininho de notificação. Não esquece de entrar no canal do Telegram para receber notificações toda vez que eu posto um vídeo novo ou que eu vou ao vivo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.